Mulheres modernas falam sobre liberação sexual e serem capazes de ter a mesma experiência sexual que um homem. O único problema é que as mulheres correm um risco muito maior de contrair uma infecção sexualmente transmissível do que os homens. Uma das ISTs mais comuns em ascensão quando se trata de mulheres modernas é, você adivinhou, herpes. Há mais de 500 mil de novos casos de pessoas nos Estados Unidos da América contraindo herpes genital, sendo 61% desses casos mulheres. Oficialmente, 1 em cada 5 mulheres tem herpes genital. Então vamos dar uma olhada em algumas dessas mulheres. Minha outra pergunta é, porque vamos prever, essas são as mulheres que publicamente dizem que têm herpes. Qual porcentagem de mulheres atraentes tem herpes? Eu tenho herpes. Se eu quiser ter relações sexuais sem proteção, eu tenho que contar pra eles. Não sei como isso vai afetar minha vida amorosa. Sim, e então eu entrevistei pessoas que têm herpes. Ok. Eu entrevistei homens e mulheres e acho que as pessoas deveriam saber disso e isso não é bom ou ruim. Ah, desculpe. Isso não é uma coisa boa, mas eu não posso mudar o jeito que o mundo é. A maioria não vai te contar. Olha, eu entrevistei alguns. Eu entrevistei homens que têm isso. E dos 3 que eu entrevistei, 2 disseram que não se importam. Eles não usam proteção. Eles não se importam. E se a garota escolher não usar preservativo, isso é problema dela. É assim que eles se sentem. O único que lhes diz, e ele não faz sexo há anos. Essas são as escolhas. Quando as pessoas contraem essa doença sexualmente transmissível, a escolha delas é ficar sem sexo ou mentir. E eu estou apenas avisando vocês pra terem cuidado por aí, porque há muitos incentivos pra mentir e fazer a coisa errada aqui. Não estou dizendo que é bom, certo? É ruim, mas é o que é. Não posso dar à luz vaginalmente se tiver um surto. Não sei como devo contar isso aos meus pais. Também é apenas doloroso? Ok, agora estou confusa. Por que você está contando para o TikTok e não para seus pais? E vou ter esses surtos pelo resto da minha vida? Foi apenas um... 1983, eu tinha 20 anos e tive meu primeiro surto de herpes. Até hoje, foi uma das experiências mais dolorosas que já tive. Tudo o que eu podia fazer era sentar em uma poltrona de puff, sem calcinha, e quando eu fazia xixi, tinha que fazer através de um Papelão nojento. tubo e me secar com o secador de cabelo. Era tão doloroso e eu estava grávida, então estava fazendo xixi muito. Novamente, isso foi nos anos 80, e a AIDS nem sequer era uma faísca no olho das doenças sexualmente transmissíveis. Era de fato a pior doença sexualmente transmissível que alguém poderia pegar. E como você sabe, isso fica com você para sempre. Havia tanto estigma. Esqueci qual percentual o obtém aos 50, mas é bem alto. Se você ficar no mercado de namoro por muito tempo, pode pegar herpes. Não vou mentir pra vocês. Em torno do herpes. O mais interessante é que dizem que as mulheres têm mais probabilidade de pegar, mas isso ocorre porque elas estão transando mais. É mais fácil para as mulheres contraírem DSTs, mas precisamos ser honestos ao discutir esse assunto. As mulheres estão dormindo mais que os homens. Devido a uma erupção cutânea severa, não pude ir ao trabalho. E eu confiei no meu chefe quando dei a ele a informação sobre por que eu estava ficando em casa. E ele contou para todos com quem eu trabalhava. Todos. E eu trabalhava com algumas velhas maldosas extremamente cruéis. E muito desinformadas e não queriam usar o mesmo banheiro que eu. Eu também estava muito preocupada que não seria capaz de ter um parto vaginal, mas quando chegou a hora e eles me cultivaram enquanto eu estava em trabalho de parto, deu negativo. Acabei tendo uma cesariana de qualquer maneira por causa de outros problemas que estavam acontecendo, mas não tinha nada a ver com meu herpes. Na verdade, nunca tive um surto que afetasse o nascimento de nenhum dos meus 3 bebês. O que posso te dizer é que, embora seja ruim, o primeiro surto é o pior e eles vão melhorar com o tempo. E o aciclovir é um medicamento incrível, incrível, que nós não... Sim, os homens sempre nos salvam de más decisões. Então agora as mulheres estão pegando DSTs, os homens as curam ou basicamente as curam, certo? E eu pesquisei.
Você só precisa informar legalmente as pessoas se tiver vírus da imunodeficiência humana. Herpes, você pode simplesmente espalhar como uma mãe? Infelizmente, rapazes. Então tenham cuidado por aí. Estou dizendo a vocês, conheço um cara diferente. Ele saiu com uma garota e ela se declarou, mas ele rejeitou, dizendo que não podia namorar com ela. Ele disse que se você tivesse mentido, provavelmente teriam namorado por causa dele. Adivinha o que ela fez com o próximo cara? Ficou noiva. Ele não sabe. O tempo todo. Você pode estar em um relacionamento sem saber. É repugnante lá fora. Eu não criei este mercado. Você entende o que eu quero dizer? E as pessoas me chamam de pessimista, não? Eu fico tipo, bem. As garotas universitárias de olhos azuis e cabelos loiros estão literalmente pegando herpes. Eu tinha naquela época e funciona tão rápido pra limpar isso. 40 anos depois, raramente tenho um surto. E quando tenho, não é nada. É simplesmente nada. Herpes é muito comum. É muito mais comum do que a maioria das pessoas pensa. Provavelmente conheço mais mulheres que têm do que não têm. Você não é uma pessoa ruim só porque tem herpes e se está preocupada com o que seus pais vão pensar. Não conte a eles, não é da conta deles. O sofrimento físico e emocional que você está passando agora vai melhorar. E é isso, temos essa fantasia de vingança, como se essas decisões fossem alcançar as mulheres. Mas não alcançam, não alcançam. Estou te dizendo, essa garota, certo, que está chorando aqui. Algum cara ainda vai fazer isso, ter esses... Surtos pelo resto da minha vida. E ela vai se transformar nessa garota que é casada e tem filhos, sim. Essa mulher teve 3 filhos com herpes. Alguém fez isso? Deixe-me ver os comentários aqui. Recém-diagnosticada. Estou aprendendo a aceitar, mas sinto muita ansiedade quando penso nisso. Obrigada pelas informações reconfortantes. Vamos ver como essa garota se parece. Ok, ela não é excessivamente atraente. Ah, veja, ela é uma mãe. Vamos ver quem mais tem isso nos comentários. Não contei a eles nos comentários. Vamos ver. Um filhote chamado Dior. Vê essa garota casada. Ela disse, eu esqueci que tinha isso. Aí está. Sim. Eles ficaram bem. E muitas pessoas dizem, Pearl, lide com isso. Não. Aguardo os resultados do laboratório, mas estou tendo meu primeiro surto. Sabe, é louco que os caras me disseram que algumas das mulheres pra quem eles disseram que tinham ainda dormiram com eles. Eu estava tipo, ok, vamos ver. Eu só quero ver quão atraentes são as mulheres que temos que têm isso. Então esta é outra com isso. Oh. Sim, veja, você a veria em um clube, certo? Você provavelmente acharia ela bonita. Vocês todos provavelmente dariam 6. Eu diria 6, sim. Herpes, ela está em Los Angeles. Eu tenho... Herpes. Ok, vamos ver quem mais está nos comentários. Uma garota e meu médico disseram que esperam que eu não vá perder o sono por causa disso, pois é muito comum. Tô vendo isso principalmente com alguns 6, 5, né? É o que estou vendo, vamos ver. Vamos. Veja quem mais está nesta sessão de comentários, essa garota 10 anos depois. O primeiro foi tão difícil. Surtos consecutivos, mas mal noto mais. Essa é a aparência... E pessoas, quero dizer, a maioria dessas mulheres apenas parecem normais. Elas não parecem que muitos caras diriam, você pode dizer, você realmente poderia, para qualquer um que esteja se sentindo assim. Isso também acontece comigo. Eu não sou casada com um homem que não se importa. Há muita esperança, mal tenho surtos. Sim, é isso que eu vi nas pessoas que entrevistei. Acho que é realmente ruim. Fica menos ruim com o tempo. Seu corpo aprende a combater isso.
Eu tenho surtos, mas os meus acontecem em volta e nos meus lábios. É terrível. Eu sou... Desculpa. Ok, vocês conseguiriam perceber? Eu... Vim aqui. Aí vão vocês, rapazes. Vamos ver o que vem a seguir. Tudo bem, vamos ver quem tem a próxima vez. Vocês conseguiriam perceber realmente, vocês poderiam perceber a diferença. É por isso que eu estava em um espaço e havia um cara no espaço falando sobre como ele namorou uma mulher com quem eles estavam prestes a se conectar e ela contou a ele. E havia outra garota no espaço, bem, você apenas namora pensamentos, sim, como você poderia gostar de onde tenho certeza que gosto de mostrar os rostos, porque... Você não vai saber. Essa mulher, você conseguiria perceber realmente. Eu tenho herpes. Eu tenho herpes. Você me ouviu direito. E eu simplesmente terminei de permitir que essa declaração cultive vergonha para mim. Pronto. Peguei herpes aos 19 anos e agora tenho 28. E passei quase 10 anos carregando esse pesado fardo de vergonha por ter herpes simples vírus. Eu contraí herpes de um homem em quem confiava. Eu achava que namorávamos, claramente, meus padrões eram muito baixos na época, e eu havia perguntado a ele. Use sempre camisinha, mesmo com seu parceiro ou parceira. Estou avisando. É um risco calculado, certo? Não vou dizer o que fazer. É a vida sexual de vocês. Mas se vocês estão morando juntos, ok, vocês estão meio que mais garantidos. Mas dos 3 que eu entrevistei que tinham, um pegou com preservativo. É algo que pode acontecer com qualquer um. E você pode ver isso com a diferença nas mulheres que estou mostrando aqui. Entrevistei caras de 3 raças diferentes com isso. Eu não teria sabido. A maioria das mulheres que entrevistei, porque os homens são mais honestos, descobri mais homens. É interessante. Há mais mulheres falando sobre isso na internet. Mas quando eu estava tentando encontrar pessoas pessoalmente para entrevistar, ou apenas no Twitter, pedindo para elas ligarem, sabe? Seja lá o que for. Eu encontrei mais homens dispostos a falar sobre isso. Se ele tivesse sido testado, mas eu nunca verifiquei os resultados. Também quero acrescentar que, apesar de assumir a responsabilidade por não ter verificado os resultados dos testes aos 19 anos, eu era extremamente ingênua. Fui criada em uma casa cristã muito fundamentalista, onde não recebi nenhuma educação sexual. A extensão de blá blá blá, a internet... Está disponível. Todos nós gostamos, podemos. Acho estranho adultos ensinarem educação sexual para crianças. Mas em algum momento você tem que ser responsável. A internet está disponível, né? Você pode pesquisar essas coisas, sim. A educação sexual que eu recebi foi uma vez minha mãe me sentando e dizendo: Ei, Lana, precisamos falar sobre os pássaros e as abelhas. E eu fiquei muito envergonhada e eu disse: eu já sei. E ela disse: ok, e saiu do quarto. Foi isso. Eu fui retirada da educação sexual na escola. Então minha educação em torno da saúde sexual foi extremamente limitada. Naquele ponto, minha visão sobre os homens já estava muito distorcida. Então não questionei de forma alguma quando ele disse que havia sido testado e estava limpo. Descobrir que eu tinha herpes foi um dos dias mais devastadores da minha vida. Eu nem consigo explicar a sensação de derrota e impotência que você sente quando sabe que tem um vírus que vai impactar o resto da sua vida e a maneira como você se relaciona com os homens. Por muito tempo, isso me fez sentir indigna e incapaz de atrair um bom parceiro. Eu estava tão... Sim, quero dizer, definitivamente reduz muito o seu mercado de encontros amorosos, a menos que você minta. E é por isso que eu tento realmente enfatizar. Eu realmente tento destacar isso, porque estou dizendo a vocês, pessoas com isso, a escolha delas é contar essa informação muito pessoal em um primeiro ou segundo encontro, certo? Ou a escolha delas é mentir? A maioria delas mente? Eu tinha um amigo diferente. Ele saiu em um encontro com uma garota que contou a ele no segundo encontro. E ele foi meio rude com ela, né? Tipo, ele disse que aquilo era nojento.
E eu disse a ele, tipo, olha, você tem sorte dela ter sido honesta. Você tem sorte dela ter sido honesta, porque a maioria delas mente. Você teve muita, muita sorte. Quer dizer, ele provavelmente estava bem, mas eu consigo entender a reação dele. É nojento, mas... Estou te dizendo, eu já fiz essas entrevistas. Muitas delas estão mentindo. Buscando tanto aceitação que eu literalmente sairia com qualquer homem que me aceitasse assim que eu contasse a ele que tinha o vírus. Eu não contei para meus amigos por quase uma década. A única pessoa que sabia, além dos homens com quem eu dormia, era minha irmã. Sim. E essa é a outra coisa. Essas pessoas, com isso, elas têm que correr o risco de você contar para outras pessoas. E a maioria deles, meu amigo me contou sobre o encontro dele. Agora, a reputação deles está em jogo. Não tento fazer o certo ou o errado, e sim entender qual é o incentivo por trás das ações. Atualmente, mulheres têm um incentivo para irem para a internet, pois recebem atenção, não se sentem sozinhas e podem construir uma marca de herpes. E os parceiros que escolhi após o diagnóstico de herpes eram de baixa qualidade. Minha autoestima estava muito baixa, principalmente por causa do herpes. Já era baixa antes, mas piorou muito. Deixe-me ser clara, contrair herpes tornou tudo substancialmente pior. E os parceiros com quem eu saí durante os meus 20 anos, meu padrão estava no fundo do poço. Eles estavam no inferno. Recentemente tenho me esforçado para assumir a responsabilidade por qualquer coisa que me cause vergonha. E isso é uma coisa que eu sabia que não poderia evitar falar. Eu realmente pensei que levaria essa informação para o meu túmulo. Escondi isso tão profundamente dos meus amigos que mesmo quando viajava com amigas, colocava um medicamento em um frasco separado para que ninguém visse o frasco de anticorpos na minha bolsa. Não faço mais isso. Tenho herpes, faz parte de mim. Não muda meu valor nem minha dignidade. No mercado de namoro, significativamente. Não estou dizendo que você não é legal, mas no mercado de namoro você está bem abaixo da média. É simplesmente um vírus que contraí que agora tenho no meu corpo. Está muito dormente. Não tenho surtos há anos. Agora, o único impacto na minha vida é ter que contar e revelar isso aos parceiros. E recentemente comecei a namorar alguém novo e percebi que ainda estou tropeçando, tendo a conversa de revelação. Decidi assumir a responsabilidade. Compartilhei em um episódio de podcast que tenho herpes. Se você também tem, saiba que não está sozinho. Você não é menos digno. Você é. Mas quero dizer, vamos ver. Conheci uma garota e no segundo encontro ela me contou que tinha isso. Tive que fazer uma escolha. Hoje ela é minha esposa e temos 2 filhos lindos. Que derrota. Fui diagnosticada hoje e chorei por horas. Ok, bem, a garota reversa simplesmente não é pra mim. E vejo seus dedos fazendo um sinal de gangue. Isso mesmo. Me desculpe, é por isso que tudo bem. Vamos ver quem mais está nesta sessão de comentários. E você sabe que é tão engraçado? Diz que tenho tido aftas e bolhas de febre desde que tinha 9 anos. Me disseram que peguei quando era bebê e provavelmente fui beijada por alguém infectado. Então isso é como herpes simples vírus. As aftas na boca são muito comuns. E eles culpam alguém por beijar a criança, mas é mais provável que a mãe tenha tido. Mas não estamos tendo essa conversa. Quem mais tem isso? Eu saí com uma garota que teve isso por anos. Quando estava ativo, ela dizia que nos divertiríamos de maneira diferente. Nunca peguei isso após fazer o teste. Na verdade, essas são as pessoas que eu entrevistei. O cara disse que muitas das garotas com quem eles ficaram não pegaram, ou eles nunca gostaram, né? Um cara me deu suas estatísticas, ele disse que ficou com 100 mulheres, sem proteção, não se importou, sem medicação, eu estou te dizendo. Esses caras são demônios. Ele disse que talvez 4 garotas pegaram de 100, mas não tem certeza se algumas pegaram e não contaram. Elas estão dormindo com vários caras. Deixem-me saber da experiência de vocês nos comentários. Minha história é igual à sua. Também peguei aos 19. Vamos ver essas fotos. Não vejo nenhuma. Eu tenho 50 anos e contraí isso do meu marido. Ele sabia que tinha antes de nos casarmos e nunca me contou. 2 anos depois, descobri. Pessoal, estou dizendo a vocês, tenham cuidado por aí. Eu também tenho herpes simples vírus e ainda estou lidando com isso. É de um homem em quem confiei e amei, claro. Sim, eu sei.
Esperem, é assim que ela se parece. Vocês têm que me dizer se acham que poderiam dizer com essas mulheres. Eu não acho que conseguiria adivinhar. Aqui está outra. Eu Tenho herpes e é assim que eu revelo aos meus parceiros. Pessoalmente, eu tenho HSV 1 e 2. E deixe-me apenas dizer que não é nada para se envergonhar. É realmente importante que você se eduque a respeito disso para que ter essas conversas se torne um pouco mais fácil. Também com a prática leva tempo. Então, as maneiras que eu revelo são número 1, tendo isso imediatamente na minha biografia, herpes simples vírus 1 e 2, sim. Agora, ela pode trabalhar a partir do herpes. Esse é o incentivo para falar sobre isso na internet. TikTok, em cera dourada e nada menos. Herpes simples vírus 1 e 2. Já viram isso nos apps de namoro? Você precisa se colocar no lugar deles, entende? O que eles vão fazer? Mentir é a resposta mais provável e comum deles. 2 apenas colocam no aplicativo de namoro para evitar uma conversa constrangedora. Ou 3, o que eu ouvi é que eles podem se envolver com alguém uma vez e depois contar a eles. Faça como a cabra da garganta, depois conte a eles. Brutal, homem. Encontros, conversas noturnas, atenção plena, etc. Se me chamar de boa menina, é o fim do jogo. Sou uma educadora sexual com um público muito amplo, mas gosto de manter minha vida pessoal privada por enquanto. HSV 1 e 2 um pouco mais. Descritivo, se você entende o que eu quero dizer. A seguir, geralmente tenho uma conversa depois de combinar com alguém. Normalmente, essa conversa é sobre nossos interesses, nossos desejos e também saúde sexual. Eu faço isso no aplicativo ou depois que mudamos para mensagens de texto antes de nos encontrarmos pessoalmente, porque pessoalmente não quero perder meu tempo com alguém que não quer estar comigo por causa do meu status de herpes. E este é um exemplo de uma recente troca de mensagens. Tenho herpes simples vírus 1 e 2, mas tomo Valtrex diariamente e nunca transmiti para um parceiro. Me avise se tiver dúvidas. Entendo que você tenha se mudado recentemente após o fim dos bloqueios. Se estiver sob controle, está tudo bem pra mim. Temos essa fantasia de vingança. Alguém vai fazer isso. Todas essas estrelas pornô se casando, muitas delas têm herpes. Mudei-me pra Austin em 2021, após as coisas começarem a abrir. Qual é o seu status de infecção sexualmente transmissível? Quando foi a última vez que você fez o teste? Você já morou em algum outro lugar além de Austin e a Bahia? Isso é bom de ouvir. Parece que é bastante comum, bastante comum de qualquer forma. Eu nunca tive uma infecção sexualmente transmissível antes. Passei muito tempo em relacionamentos. Fiz exames há cerca de um mês e estava tudo bem. E você? Os caras são tão desesperados por vagina. Cara, tudo bem, vamos ver o próximo. Ok. Então, sabe qual a média que eu vi dos comentários das mulheres e das mulheres na tela? Eu diria que é de 4 a 6. É minha avaliação para mulheres com herpes. Não vi uma mulher super atraente, mas a questão é que mulheres super atraentes podem chamar atenção na internet, não têm incentivo para fazer uma causa, podem simplesmente ser bonitas. Não sei se é mais comum com as medianas, porque são mais promíscuas, tem que se esforçar mais para competir com as mulheres bonitas. Então deixe-me assistir. Uma das coisas mais desoladoras que eu vejo com aqueles de nós que contraem herpes é que as pessoas simplesmente se retiram completamente do mundo dos encontros. Duas coisas, na verdade, se retirar do cenário de encontros e a outra é simplesmente decidir que você vai se contentar com qualquer um que aceite seu status de herpes. Eu quero que você pense como se você tivesse herpes oral, que eu sei que pessoas que têm oralmente podem lutar de suas próprias maneiras, e literalmente a maioria dos humanos tem isso, quer tenham culturas ou não. Eu provavelmente também tenho, mas quando você tem oralmente, você... Não pensaria no fato de que estou tão cansada de pessoas com herpes tentando me convencer de que todo mundo tem, é realmente comum, mas sabe, fale por você mesmo. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, você poderia apenas... alguns de nós não pegamos, certo? Nós... não gostamos. Você nunca pode... Tipo, eu nunca tive uma afta na minha vida, então sim.
Então não gosto, odeio quando eles dizem, vamos normalizar isso. Olha, eu acho que algumas mulheres, porque algumas das pessoas que entrevistei, tipo, um cara pegou de sua esposa de 10 anos. O outro cara era um mulherengo. Eu sei que algumas pessoas simplesmente saem perdendo nisso, certo? Um cara alegou ter usado camisinha, mas ainda assim contraiu a doença. E então eu vou dizer que eu não acho, né? Eu acho que algumas pessoas podem ter, e talvez elas não fossem tão promíscuas, elas apenas, sabe, confiaram em alguém em quem não deveriam ter confiado. No entanto, por que gostaríamos de torná-lo mais normal? Ninguém quer fazer isso. Nunca mais beije alguém, nunca mais namore alguém. Ninguém vai te aceitar e você tem que se conformar. E isso é porque não estigmatizamos da mesma maneira, ou mesmo entendemos da mesma maneira. Mas corremos o mesmo risco de contrair genitalmente de pessoas que têm oralmente, a menos que você não pratique oral, mas tipo... Lembre-se que com herpes você não é contagioso na maior parte do tempo. E eu sei que pensamos e tememos toda essa coisa de eliminação viral, mas só eliminamos cerca de 5 a 20% do ano e isso varia de pessoa para pessoa. Depende de com que frequência você tem surtos e apenas do seu sistema imunológico específico, e a eliminação é a que é difícil de entender, porque como não podemos realmente controlá-la e não necessariamente sabemos quando estamos eliminando, é por isso que revelamos aos parceiros, porque a qualquer momento pode haver um pequeno risco. Mas de 80 a 95% do tempo, você não é contagioso e não está eliminando então as chances de alguém pegar herpes de você mesmo, que você não esteja tomando nenhuma precaução. Ainda são bastante baixas, a maioria das pessoas estão pegando. Encantada, eu acho que isso é verdade com base na pesquisa que eu fiz Mas se você não tem, realmente não quer pegar, certo? Eu acho que todos os caras, ainda há caras que farão isso, mas eu acho que o sentimento geral das pessoas que não têm é que eu não quero correr o risco de pegar, eu não quero. Eu tinha esse outro amigo, eu ouço muitas histórias fazendo o meu trabalho de diferentes tipos de pessoas, então eu sempre tenho que ser ampla. Eu nunca quero que minhas fontes sejam... Tem um amigo mais velho que está namorando há muito tempo, documentos vazados, seja lá o que for, sabe? E eu não sei se ele tem isso ou não. Ele me contou que saiu com uma garota que disse gostar dele, mas que tinha herpes. Eu nunca perguntei diretamente a ele sobre isso. Ela confessou que gostava dele, mas tinha herpes. Ele sugeriu tomar precauções. Eu olhei pra ele pensando que ele tinha feito aquilo. E ele tipo, bem... Eu estava tipo, meu Deus. Sim, eu não sei. Ele era mais velho, talvez também tivesse, mas não tenho certeza. Ele está pegando herpes sem saber que tem e não reconhecendo seus sintomas quando os tem, pois podem ser leves. Você, ciente do seu status, pode fazer muito para proteger seu parceiro, ao contrário de alguém que não está ciente. Não pode, tipo... Evitando atividade quando você sente um surto chegando, e às vezes você pode sentir que está eliminando se estiver tendo sintomas antes de um surto, mas o surto nunca chega, você pode presumir que está eliminando então. Fazer isso reduz muito o risco, assim como estar em antivirais diariamente, o que algumas pessoas fazem reduz muito. Usar proteção, mesmo que não seja a prova de falhas, porque depende de onde você tem, mas isso ainda reduz muito o risco. As pessoas ainda beijam e namoram com pessoas que têm aftas, mesmo sabendo disso, elas as têm. Não há absolutamente nenhuma razão para você se afastar dos encontros apenas porque tem isso. Abaixo você pode fazer e aproveitar tudo exatamente da mesma maneira, e só porque há mais estigma baseado em onde você tem isso. Isso só vai eliminar parceiros ignorantes e sem educação, mas acredite em mim quando eu te digo que a maioria deles offline e fora da cultura troll do TikTok não se importa. Eu atraí as pessoas mais atraentes desde que peguei herpes e desde que estou solteira com isso não faz diferença, mas sua energia e perspectiva sobre isso farão. Sim, o que isso é nojento? Ok, me digam qual tem sido a experiência de vocês, se vocês têm ou não, se conhecem alguém que tem. Eles mentem, são honestos, o que vocês têm visto por aí? É daí que obtenho a maior parte das informações. São as pessoas que me contam suas histórias.
Então me digam nos comentários, curtam o vídeo antes de sair e se inscrevam. E nos vemos na próxima vez.